7h41, ele está chegando. Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pelo YouTube também. Que bom estar aqui mais uma vez. Tem vários sinais de que a sexta-feira chegou e o Paulo logo cedinho é um deles, então a gente já garante um sorrisão. Ainda mais cedo Ainda agora, mais né? cedo, às 7h40. Paulo, conta pra gente o que temos para hoje. Ariane, na semana passada a gente tinha falado sobre a obra do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, sobre aquela questão da censura que ele vinha sofrendo por algumas secretarias de educação e Sim. algumas escolas do Brasil, e a gente recebi algumas mensagens no meu Instagram, lá no @pimentapaulo, e também quis trazer essa discussão para cá, né? Para começar com você aqui. Imagina uma obra que ganhou o Prêmio Jabuti de literatura, é o melhor romance de 2021 e agora é censurado. Como, né? A gente fica se perguntando qual é o ponto que leva isso a uma obra ir do céu ao inferno assim em tão pouco tempo, e principalmente num mundo tão contemporâneo agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas têm acesso. Qual é a função disso, de retirar uma obra das escolas? Eu fico me perguntando em relação a isso. O Jefferson, ele é magnífico no que ele traz, no sentido de não esvaziar o debate do racismo nesse livro, né? O Avesso da Pele vai contar a história dali do Henrique, o pai do Pedro. Pedro vai contando todos esses passos do pai, tenta fazer um pouco de resgatar essa memória paterna, porque o pai dele foi assassinado numa operação policial desastrosa em Porto Alegre. Então é um livro que, acima de tudo, fala também sobre, óbvio, sobre o racismo, mas traz muitos outros sentimentos ali, né? Traz essa relação familiar, fala do casamento falido entre os pais do Henrique, né? Os pais do Pedro, o Henrique e a Marta. Fala também sobre o pai do Pedro na sala de aula, que era professor de português. Então traz muitas coisas e vai trazendo ali nas entrelinhas, e às vezes de uma forma muito escrachada mesmo, como a sociedade recebe isso. Um trecho do livro diz o seguinte: o anúncio dizia que era preciso ter boa aparência, e ler uma frase daquela significava que aquele emprego não era para você. Boa aparência significava, na maioria das vezes, ser branco. É mais um livro que a gente traz fora desse circuito Rio-São Paulo, muito legal. Jefferson Tenório, por mais que tenha nascido no Rio de Janeiro, cresceu em Porto Alegre, traz com muita maestria essa discussão para cá, né? É interessante a gente pensar no que faz essa obra. O que mais me pega das semanas passadas para cá eu tenho uma amiga que sempre falava: leva lá o Avesso da Pele, tem que ser falado, tem que ser debatido. Eu estava ali tentando trazer, junto com a presença do Jefferson mesmo, né, para poder falar sobre isso, mas agora não tem mais como esperar diante de tudo isso que tem acontecido, toda essa polêmica que tem sido registrada. E queria que as pessoas lessem esse livro, não só pela polêmica, mas é porque é um livro que deixa você com um nó na garganta ali. É, é uma comparação que não dá para ser feita, mas a mobilização que George Floyd causou, o Avesso da Pele causa aqui no Brasil também, né? Ainda que seja uma história fictícia, mas que está acontecendo todos os dias em várias casas e com várias pessoas que a gente não conhece e que a mídia, infelizmente, não mostra, porque não tem esse tempo todo de mostrar, porque são muitos os casos de racismo. Sim, eu tenho a impressão, eu não li o livro ainda, mas pelo que eu tenho lido a respeito dele, de que ele desmistifica vários assuntos que a sociedade muitas vezes deixa para trás ou até romantiza e traz, por exemplo, quantas e quantas operações policiais a gente não vê em que há pessoas mortas por balas achadas, não são balas perdidas, não é? Exato. Em que a maior parte dessas pessoas são de fato pretas, são pobres, muitas vezes não tem nada a ver com a criminalidade, e aí a gente vai vendo essas notícias uma atrás da outra, a nossa visão vai se acostumando e a gente deixa de entender que são histórias muitas vezes ligadas de fato ao racismo, à vulnerabilidade social e a várias outras questões. Agora, para quem não acompanhou, vamos contextualizar. Que polêmica foi essa, Paulo? Algumas secretarias de educação, alguns governantes assim, pediram para que o livro fosse retirado de algumas escolas do Brasil. Isso aconteceu no Paraná, aconteceu aqui em Goiás, no Rio Grande do Sul também. Então tem essa polêmica porque eles dizem que o livro traz alguns trechos pornográficos, alguns trechos que falam mais de sexo, que isso não deveria estar lá para os estudantes. O livro, como Jefferson Tenório já diz, não é um livro para crianças, mas os adolescentes eles já têm condições de ler um livro. E aí eu fico me perguntando também qual é o direito que a escola, que os governantes têm de tirar
essa oportunidade, esse pensamento crítico dos alunos, né? Não seria a escola um local onde eles pudessem refletir sobre tudo isso? Debater Se com a a ajuda gente dos vai tirar o professores. avesso da pele das escolas, então a gente vai tirar Capitães da Areia, de Jorge Amado, também? Não faz o menor sentido tirar obras super grandes assim, né? Capitães da Areia é um clássico da nossa literatura. E o Avesso da Pele vai se tornar um clássico da nossa literatura. É só porque é contemporâneo, a gente está aqui agora. O livro ganhou agora em 2021, tem pouquíssimo tempo. Então, com certeza, à medida que os anos forem passando, isso daí vai se tornar cada vez mais um objeto de análise, um objeto de resgate da história, um objeto para que a gente possa entender mais um pouquinho do que está acontecendo. Esse trecho daqui diz muito sobre o livro. Quando Pedro, que é o filho do Henrique, ele diz o seguinte: confesso que às vezes eu não queria ser profundo, eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. Aí ele diz o seguinte, essa parte é muito bonita. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E, e é Ó, o Kindle aí trolando a gente. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Que forte isso. Então é isso, assim, de ter esse entendimento de que a cor da pele não está determinando aquilo, mas que por muitas vezes é o que determina de fato. Então trazer essa discussão para cá é muito bacana, não esvazia o debate de forma alguma esse livro. Não é um livro sensacionalista, muito pelo contrário, é um livro que traz reflexão, que traz a gente, que situa a gente no mundo, né? Eu, que como um homem não negro aqui, passo a pensar e a refletir e a entender mais a dor das outras pessoas, a ter uma empatia ainda maior e a lutar contra tudo aquilo que está posto. Por mais que a gente já tenha essa consciência, a gente sabe que quando a gente lê um relato tão forte, mesmo que fictício, é fictício porque Pedro e Henrique não existe de uma forma materializada. Mas Pedro e Henrique são várias pessoas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Nordeste, no Centro-Oeste, aqui no Distrito Federal. Então eu acho que é importante trazer esse livro para o debate e evitar e lutar com todas as forças contra qualquer tipo de censura. São vários os livros que estão postos no Brasil, tem livros para todas as pessoas, tem livros de todas as formas. Existe o Doce Veneno do Escorpião, que foi o livro escrito pela Bruna Surfistinha. O livro vendeu várias coisas, e óbvio que a gente está trazendo aqui para o debate um livro que foi censurado pelas escolas. Mas ainda assim, cada um tem a sua literatura, tem a sua forma de preferir. O Avesso da Pele nem de longe traz essa pornografia toda que está sendo posta. Na verdade, as pessoas deveriam se preocupar muito mais com a vergonha e a violência que está sendo posta no livro do que com qualquer outra palavra, né? Como que o racismo não assusta e o que assusta são algumas palavras de baixo calão que as pessoas falam em casa todos os dias. Então, a gente precisa parar um pouco com essa hipocrisia mesmo e passar a enxergar com outros olhos e dar espaço para que essas pessoas tenham acesso a essa obra-prima do Jefferson Tenório. Muito boa essa reflexão, viu, Paulo? Até que ponto também as pessoas querem preservar os adolescentes, sobretudo os jovens, que já têm acesso a tanta coisa, né? Com o celular na mão, eles têm acesso a coisas que a gente nem imagina, coisas graves, inclusive, e tirar do âmbito escolar um livro que poderia levar a um debate bastante saudável e dar um choque de realidade em todos nós, que o quanto antes chegar é mais importante, porque é o mundo onde a gente vive, não? Exatamente. É muito triste isso você vê. Vou repetir aqui de que o racismo causa mais estranheza e mais vergonha do que outras coisas. Então, a gente precisa combater isso diariamente. É um dever de todo mundo. Preto, não preto, branco, pardo, todas as pessoas precisam estar juntas nisso, né? A gente se comoveu muito com George Floyd, espero que a gente também se comova com essa injustiça que o Avesso da Pele tem passado por aqui, porque é a história de vários outros pretos aqui do Brasil. Isso aí, George Floyd, se você não se lembra, é aquele homem negro que foi morto durante uma abordagem policial
nos Estados Unidos. A partir dessa morte, vários protestos ao redor do mundo, vários movimentos se levantaram e até hoje a história dele ainda bem é lembrada como um registro de tristeza, mas também de força para que todo mundo lute contra o racismo. Paulo, obrigada por hoje. Bom fim de semana, até sexta-feira que vem. Eu que agradeço, pessoal. Hoje um tema muito mais denso, mais importante para cá. Sexta-feira que vem a gente volta com mais literatura.